Que Deus ilumine e abençoe a sua terça-feira. Deus ilumine e abençoe toda a sua vida, a sua família. Preste, por favor, muita atenção no que a senhora Anabela tem para contar-nos. Tudo começou com o pai. Tudo começou por causa de um trabalho de bruxedo que foi feito contra o pai. Mas o mal não tem a intenção somente de destruir uma vida. Ele quer destruir toda a família. E aqueles problemas de saúde geraram outros problemas, outras dificuldades, até que tudo desmoronou. Mas atenção, tudo está bem agora. Porque a senhora Anabela buscou a Deus e foi transformada. Acompanhe. Eu nasci doente, eu estava sempre doente desde pequenina, sempre com febre, sempre doente. De facto, os médicos não conseguiam perceber a razão por eu estar assim. Acabei por crescer, sentindo-me inferiorizada e sem perspectivas de nada para a vida. Mas depois de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus dos milagres, tudo mudou. Já nasci uma criança, já nasci doente. Pelo que os meus pais contam, eu sempre fui muito doente. Passava a vida nos médicos, eu não comia nada. Eles não conseguiam achar solução, tanto que eles até, como os médicos não ajudavam, eles foram procurar no ocultismo, em bruxas, não é? para achar solução para o meu caso, mas nada resolvia, eu só piorava. Já existia problemas no casamento dos meus pais e isso ainda veio criar mais discórdia, porque a minha mãe não conseguia fazer nada, ela nem conseguia ir trabalhar, sair para trabalhar, porque tinha de estar sempre a cuidar de mim. E isso gerava muitas discussões, porque o meu pai dizia que a minha mãe não servia para nada e a minha mãe também já tinha alguns problemas de saúde e assim, não é também. E eles também vêm de uma situação em que já traziam um mal todo por trás, não é, na vida deles. Que uma ex-namorada antes do meu pai, antes de conhecer a minha mãe, não é, porque ele depois chegou a saber que foi vítima de uma bruxaria numa campa com terra de campa de um paralítico para ele ficar na cadeira de rodas. Ele chegou a estar 2 anos paralisado. E ele depois foi para um casamento com toda essa maldição, não é? Porque então nunca deu certo já, não é? Depois eu nasci doente, creio que já foi tudo dessa maldição toda que vinha, não é? Nasci já doente, até o meu irmão nascer, que depois ainda piorou mais, não é? O meu irmão nasceu com um problema, uma má formação nos intestinos, em que o intestino tombava e fazia uma espécie de uns bulbos, e então não fazia bem o funcionamento do intestino e dava-me umas dores muito grandes, umas crises muito grandes, e ele teve que ser várias vezes internado, teve que passar por 2 cirurgias, inclusive as médicas diziam que para a situação dele também não teria cura. O problema do meu irmão ainda era maior que o meu, né? Então a atenção teria que ser dobrada para eles, mas eu não entendia, porque eu era uma criança, né? Eu tinha apenas 8 anos e como eu nunca tinha tido a presença do meu pai, né? O meu pai nunca foi esse pai atencioso, esse pai de brincar, de dar atenção, e eu já carregava essa tristeza comigo por nunca ter tido esse amor de pai, essa brincadeira com o pai. E depois eu com o meu irmão eu comecei a ver que ele fazia isso com o meu irmão. E então eu comecei a sentir uma grande mágoa pelo meu pai, pelo ódio do meu irmão. Eu nunca acreditava que era capaz de realizar nenhum sonho, de conquistar seja o que fosse. Depois ali na fase, né, da adolescência, começa a haver os namoros. As minhas amigas começavam a namorar e eu nunca nenhum rapaz se aproximava de mim, né? Isso ainda aumentava mais os complexos, que até aí é que eu pensava mais que era feia, que era muito feia, que ninguém gostava de mim. Então isso ainda veio aumentar mais esses pensamentos. Eu achava que não valia a pena então estar ali
viver, para que viver, né? Naquela situação assim. Na altura não tinha ideia, né? Nem se falava tanto assim da depressão. Depois, realmente, quando cresci, é que mais com uma certa idade, é que eu realmente entendi que era a depressão que eu realmente estava a viver. Mas até então não sabia, né? Não sabia. Tinha esse vazio grande dentro de mim, não tinha alegria nenhuma de viver, não é? Não acreditava mesmo que era capaz de seja conquistar o que fosse. E para além disso, realmente eu tinha muitos pesadelos à noite, era raro a noite que eu conseguisse ter uma noite tranquila. Eu descobri a igreja porque, entretanto, no meio de tudo, a minha mãe frequentava a igreja. Inclusive, eu já via essa transformação da minha mãe, porque minha mãe também passou por vários problemas de saúde, inclusive uma depressão muito grande, tentou até o suicídio e outros problemas muito de saúde, nível de ossos, que ela até quase queria chegar a estar numa cadeira de rodas. Então a minha mãe começou a ir, não é? E como ela viu essa transformação nela, ela começava a falar da igreja, de Jesus, até inclusive nos estudos, como ela via a dificuldade de estudos, ela dizia para eu pedir ajuda a Deus, né? Para que eu conseguisse me concentrar para estudar, só que eu não aceitava, eu era muito contra a igreja, né? Não aceitava no início. Até que realmente houve um dia que eu me senti muito mal, porque eu já para os fins eu começava a ter sensação de desmaio, tonturas, e houve realmente um dia em que eu me senti muito mal. Eu levantei-me de manhã para ir para a escola, eu já não conseguia ir porque eu só parecia que ia sempre desmaiar, via tudo assim à roda, e eu não conseguia ir. Então eu fui, deitei-me, estava na cama, e a minha mãe, revoltada com toda a situação, né, porque ela já tinha sofrido e estava a ver aí pelo mesmo caminho, e então chegou lá ao quarto e disse: olha filha, se tu queres continuar a sofrer, deixa de estar aí, mas se não, vem comigo, vem participar de uma reunião comigo. E eu nesse dia fui. Quando eu entrei ainda não estava lá ninguém. Eu sentei-me numa das cadeiras e senti uma paz tão grande que eu comecei a chorar, não entendia nada. Naquele dia não entendi nada do que é que estava a passar comigo, mas eu chorei e comecei a sentir uma paz tão grande. Mas o que é certo é que no fim da reunião, aquele peso, aquela tristeza toda que eu carregava, aquela angústia, né, que era quase como um peso. Eu era uma jovem, mas eu sentia-me com o espírito de uma velha, né? E sei que eu saí diferente, que eu senti essa paz que família não me tinha conseguido dar, por mais que me dissesse que me amavam. E então foi daí que eu encontrei esse algo diferente. Eu vi, porque esse orgulho que eu tinha contra a igreja e que eu não acreditava nada em Deus, nem nada dessas coisas, eu vi que realmente eu precisava de ajuda. Então o meu orgulho ali foi quebrado, né? E a partir daí eu comecei realmente a entregar-me, comecei a obedecer aos ensinamentos que eram falados, comecei a colocar em prática e libertei-me. Comecei realmente a libertar-me de tudo isso, de todos esses sintomas de depressão. Nunca mais eu tive dores de cabeça, nunca mais eu tive pesadelos, pelo contrário. E tudo foi mudando, né, dentro de mim. Desde que conheci esse Deus vivo, nunca mais eu precisei de ir a nenhum médico, se for consulta de rotina. Não sei o que é medicações, nunca mais precisei de nada, completamente curada. Hoje tenho realmente a alegria de viver. Aquele ódio que eu sentia do meu pai, do meu irmão, eu consegui perdoá-los. Hoje eu tenho uma boa relação com eles, hoje vivemos bem um com o outro. Casei, aquilo que eu achava que nunca, também era algo que pelo casamento que eu via dos meus pais, né? Eu achava o casamento que não existia, né? Que era tudo a mesma coisa, que os homens eram todos o mesmo, mas eu consegui realmente encontrar a pessoa certa para mim. Temos os mesmos objetivos de vida, não é? E realmente, não é porque eu acredito que realmente aquela pessoa que conhece o verdadeiro amor de Deus é que realmente é capaz de amar de verdade, porque se a gente não conhece Deus, a gente não ama de verdade. A gente temos um amor que o mundo nos ensina, não é? Mas não é aquele amor realmente que está disposto
a sacrificar um para o outro, a dar a vida um para o outro e estar sempre ali juntos e sendo um só, como Deus fala, né? Que faria um só. Devo a minha vida a Deus, porque sinceramente o rumo que eu estava a levar, não é? As escolhas, se não fosse ter encontrado esse Deus, né? Essa porta que é a Igreja Universal que me ensinou a chegar até esse Deus, eu não sei que caminho é que tinha tomado. Não sei se até hoje se eu teria tentado alguma vez o suicídio, porque eu vinha os pensamentos de não querer viver, nunca. Mas não sei, se realmente eu não conhecesse Deus, talvez não estaria aqui hoje a contar este testemunho. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é Deus de mudança. O nosso Deus é o Deus de transformação. Eu sei que muitas religiões traçam Deus, pintam Deus, desculpa a palavra, como um Deus tirano, um Deus que castiga, um Deus que está somente ali no seu trono e não faz nada pelas suas criaturas ou pelos seus filhos. Mas esse não é o nosso Deus, não. A palavra de Deus nos diz que Ele habita assim no alto e santo lugar, é verdade, mas também habita com contrito de coração, de espírito. Ele habita com humilde. Quando a pessoa reconhece que nada pode fazer e ela precisa de Deus e busca a ajuda do Todo-Poderoso, então Deus se inclina para ela. É muito forte. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. A senhora, o senhor que está doente, você jovem que tem familiares doentes, você que diz: olha, o meu problema é crônico, é incurável, eu não sei mais o que fazer para reverter esta minha situação, a minha saúde é débil, é fraca, o meu corpo está definhando, eu tomo os medicamentos, eu faço os tratamentos, mas pouco ou nada eu vejo de mudança, eu não sei mais o que fazer. Pois bem, agora já sabe, faça o que a senhora Anabela fez e busque ajuda em Deus. O que você não pode, Deus pode. Hoje, terça-feira, é o dia da cura, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, aqui mesmo no nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Eu estarei com todos vocês. Vamos fazer a unção com óleo, vamos usar a nossa fé, colocar o lencinho ungido no local da enfermidade. O milagre vai acontecer. Não só aqui, mas em todas as igrejas universais. Tem a sensação que o tempo está a voar? Bem, não é o único. Um dia continua a ter 24 horas. Mas parece que não há mais tempo suficiente para tudo o que queremos fazer. Estamos sempre muito ocupados. No buscar por ganhar tempo, a tecnologia apresenta-se como uma grande aliada. Mas, curiosamente, ao invés de ganhar, estamos a perder cada vez mais o controlo do nosso tempo. É como se estivéssemos hipnotizados numa espécie de piloto automático enquanto ignoramos o que realmente importa. Agora pense por um minuto. Se nessa correria é tão fácil negligenciarmos o que vemos, como a família, por exemplo, imagine o que não vemos. Não se engane. Nada do que tem acontecido é por acaso. Existe uma estratégia para o distrair, enquanto o seu bem mais precioso corre perigo: a sua alma. Nesta quarta-feira, às 20 horas, no Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Rua Egas Muniz 485, no Templo Maior, em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo 36, no Cenáculo do Espírito Santo, em Gaia, Rua do Agüeiro 151 e em todos os templos da Universal. Não temos tempo a perder. A verdade precisa ser dita e esta pode ser a sua última oportunidade.
Eu chamo-me Juliana Martins, tenho 29 anos. Antes de conhecer a Igreja Universal, eu vivia mesmo no fundo do poço, porque eu tinha depressão há já mais ou menos 2 anos. Vivia fechada, isolada no meu quarto. Só me apetecia estar lá no escuro, sem ver ninguém, não me apetecia ver ninguém. Desde que eu me lembro que existo, praticamente desde que eu nasci, a minha mãe sofria de violência doméstica. E o meu pai bebia um bocadinho, e isso mexia comigo, porque eu tinha que ver aquilo e tinha que me calar. Porque dentro de casa era aquele inferno. Fora de casa tinha que parecer que estava tudo normal. E sentia-me incapaz por não poder mudar aquela situação, de ver a minha mãe a passar por aquilo e eu não poder fazer nada para mudar. Depois disso, também tinha problemas de tireoide e eu dependia de um comprimido para o resto da minha vida, que estavam sempre a acertar a dose. Não me apetecia, não tinha mesmo vontade de viver. Cheguei a tentar o suicídio, mas também porque eu era muito perturbada por causa dos vultos que via, ouvia vozes e eles andavam sempre ali, sempre a perturbar-me. Praticamente eu nunca estava sozinha, digamos assim. Eu queria estar sozinha, mas não conseguia estar sozinha porque eles estavam sempre ali. Houve outra situação em casa dessa violência doméstica e depois disso eu tive um ataque de pânico naquele momento. E depois, com o desespero, eu cheguei a dirigir-me à cozinha e a pegar uma faca e apontá-la para mim, mesmo com a intenção de me matar. Eu ainda não conhecia a igreja, mas foi um livramento de Deus, porque naquele momento o meu corpo parece que imobilizou, parecia pedra. Era como se eu não conseguisse fazer mais nada. Eu só me consegui mexer depois que larguei a faca no chão. Eu conheci a Igreja Universal através de um conhecido meu. Ele já frequentava há algum tempo a igreja e levou-me lá. Era como se tivesse uma esperança. Houvesse ali algo que dissesse assim, alto, que isto tem solução. Há solução para a tua vida. Eu ouvi falar do Espírito Santo na primeira reunião, primeira vez que eu fui lá à igreja. Foi ali que surgiu aquele clique, como quem diz, há esperança para ti. Se nós estivermos mesmo com esse foco, nós conseguimos. Porque depois de o termos, é uma experiência única. Não há nada melhor. Hoje estou liberta de todos os males que eu tinha, seja de vultos, seja da depressão, estou curada do problema da tireoide que tinha. Inclusive, a minha mãe também foi liberta nesse aspecto, porque ela já não sofre mais da violência doméstica, não existe mais vazio dentro de mim. É como se ele estivesse sempre ali a confortar. Nesta quarta-feira, nós vamos ter uma assembleia solene nas nossas igrejas. Como é que será feito? É uma união, uma assembleia é uma união, uma congregação. Nós vamos estar em jejum. Se você puder, venha em jejum. Foi isso que foi aconselhado no tempo do profeta Joel. Ele aconselhou a todos a se congregarem, a fazer uma assembleia solene, a jejuarem, a se humilharem perante Deus por uma mudança. Havia crise, enfim, tudo estava destruído naquela terra. Tudo estava indo de mal a pior. Então, quando o povo se uniu em jejum e buscou a Deus, se humilhou perante Deus, então Deus trouxe o socorro, Deus trouxe a salvação. E quantas pessoas precisam desse socorro, precisam dessa salvação? Até mesmo o nosso país, o nosso mundo. Claro, a gente não vai mudar o mundo, mas nós podemos, pelo menos, mudar a nossa vida, mudar a nossa situação. Então aproveita esta quarta-feira, no Dia da Alma,
e venha participar desta Assembleia Solene. Todos estão convidados, não importa se você é da igreja, você já está convidado, obviamente, mas você católico, espírita, evangélico, budista, muçulmano, não importa se é ateu, se tem religião, se não tem religião, vamos nos unir em jejum para clamar pela nossa vida, pela nossa nação. Isso acontecerá em todas as igrejas universais e, claro, buscaremos, sobretudo, o Espírito Santo.